Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer esse pote para milho de pipoca, tá? E eu espero que vocês gostem muito. Vamos de passo a passo. Nosso pote, tá? Esse pote é um pote que eu tinha aqui em casa. Essa tampa eu arranhei em cima, tá? E ela já tem toda essa nervura em volta que facilita. Gente, eu tô sovando aproximadamente 120 gramas de massa, tá? Essa massa é a massa doce de leite do Mundo das Massinhas, que eu clareei com massa natural, tá bom? A gente vai sovar, vai fazer uma bolinha, eu já achato a bolinha e vou começar a abrir, mas eu mantenho, tá, o formato de círculo, abrindo essa massa para facilitar na hora de encapar mesmo. Como eu já mostrei aqui antes, tá, eu tô usando cola instantânea, gente, na beiradinha da tampa, porque isso vai me ajudar a impedir que essa massa volte quando seca, tá? Mesmo deixando ressecar, mesmo cortando, às vezes no dia seguinte ou 2 dias depois, às vezes acontece, tá? E a cola instantânea, ela não deixa isso acontecer. Agora eu coloco a tampa no centro da massa, tá? E com a palma da mão, eu vou jogando todo o excesso de massa pra dentro da tampa, tá? Tomando cuidado, claro, pra não dar prega, tá? Na massa, porque depois é muito ruim pra tirar. Bom, gente, aqui eu já tô tirando, tá? Todo o excesso de massa. Primeiro eu usei a gravatinha. E agora eu vou puxando mesmo, ó. Porque a gente não pode, né, desperdiçar matéria-prima. Bom, gente, agora eu venho alisando, tá? Toda a minha tampa, tomando muito cuidado com a lateral, tá? E vou usar um copo descartável, gente, pra apoiar a minha tampa em cima, tá? Pra ela ir secando. Agora, gente, eu tô com aproximadamente 80 gramas de massa, tá? E eu venho fazendo um rolinho. Depois eu achato esse rolinho com o meu rolo maciço, tá? Pra abrir um pouquinho, ó. Eu dividi esse rolinho em 4 pedaços, tá? E agora eu tô passando cola branca, gente, extra forte, em todas essas partes, tá? Espalho com pincel em cada cantinho, pra evitar que depois de seco solte. Lembrando, gente, que pode acontecer de soltar, tá? Partindo do princípio que o biscuit vai encolher e o vidro não. Feito isso, eu simplesmente colo no vidro, tá? Prestando atenção, gente, que o vidro ele tem uma marcação, né, de emenda. Então a gente deixa pra colar exatamente ali, tá? Pra fazer a parte da frente. Então eu vou colar 2 na vertical e 2 na horizontal. Sobrepondo mesmo, tá? Uma em cima da outra. Depois você pode ajustar com o rolinho, tá? E eu venho com o pincel modelador fazendo um furinho em cada canto, tá? Ou seja, são 4 furinhos, para depois a gente encaixar, então, um parafuso ali. Para fazer o parafuso, eu faço 4 coxinhas, tá? Faço 4 bolinhas do mesmo tamanho, 4 coxinhas, encaixo ali no buraquinho que eu fiz. E agora eu venho com uma estequinha fazendo uma marcação de cruz, tá? Pode ser a faquinha, pode ser a gravatinha mesmo, enfim. Só marcar, tá? Os 4 parafusos. Feito isso, eu venho com o pincel modelador molhado, tá, gente? Fazendo os veios da madeira. E eu sempre gosto de fazer nós também, tá? E você vai fazer isso nas 4 partes. Pode marcar bem forte, sabe? Pra depois não sumir. Essa marcação é simples, tá? Hoje a gente já tem no mercado até rolinhos de textura que fazem essa textura. Mas fica um efeito muito bonito, tá? Agora a gente vai partir para as espigas de milho, tá, gente? A gente faz bolinhas pequenas. Dessas bolinhas a gente faz coxinhas e achata, tá? Tem outras formas, gente, de fazer espiga de milho. Mas essa foi a que eu encontrei, tá? Aqui estudando. Que ficou mais perfeito, sabe? Ficou mais parecido mesmo com uma espiga de milho de verdade. Quantidade de grãos. Depende do tamanho da sua espiga de milho, tá? Depois de fazer uma quantidade já de grãos de milho, eu venho juntando de 3 a 4, tá? Se tiver seco, você pode umedecer ou passar cola. O meu ainda tá fresquinho, então eu só tô juntando e pressionando um pouquinho. Feito isso, gente, eu peguei um pedaço de massa amarela, tá? Que eu não pesei.
eu tô me baseando aqui no tamanho que eu quero fazer a minha espiga. Então não adianta exatamente eu passar a medida exata para vocês, tá? Porque eu também vai depender do tamanho do pote de vocês, enfim. Sova sempre a massa, tá? E eu vou fazer um rolinho afinando uma das pontas, desse jeito. E com a palma da mão eu dou uma leve achatada. Agora, para montar a nossa espiga, eu venho pegando esses grãozinhos e corto o finalzinho deles, sabe, as pontinhas, para vir encaixando, ó. Aqui em cima, eu sempre faço uns grãozinhos menores, tá? E aí eu saio da fila, entendeu? Porque o finalzinho do milho nunca é igual, nunca é certinho, né? Agora eu faço algumas bolinhas, tá? Com tamanhos variados mesmo, não são iguais. E vou fazendo rolinhos e sempre afinando as pontas, tá? Pra fazer as folhas. Depois de todos prontos, tá? Primeiro eu vou abrir no sentido da largura da folha e depois do comprimento. Eu faço isso com todas, tá? E procuro deixá-las bem fininhas mesmo. Depois de todas as folhas abertas, eu venho com a faquinha, passando do início ao fim, fazendo vários risquinhos, que é para fazer a textura mesmo da folha da espiga de milho, tá? E faço dos dois lados. O lado que eu marquei por último é o lado que vai ficar pro lado de fora da espiga, tá? Lembrando de não colocar muita força, que é para você não cortar, já que a nossa folha tá bem fininha. E agora é só vir montando, tá? Colocando as folhinhas ali em volta da espiga. Eu sempre coloco uma folha atrás, tá? Com a pontinha. E dou uma viradinha assim na pontinha das folhas e ali na beiradinha, que é pra aparecer mesmo o milho. Olha só o resultado, é perfeito. Eu já tinha feito uma ontem, tá? Então ela parece que tá mais escura porque tá seca. Agora a gente vai escolher aqui o lugar no vidro pra colocar. E é só passar a cola branca atrás da espiga e posicionar no vidro, tá? Eu tô apoiando a minha tampa agora em cima de um cachepô e a gente vai começar a montar o nosso espantalho, tá? Eu tô usando uma bolinha de 35 milímetros e 35 gramas de massa. E a gente vai encapar essa bola como de costume, tá? Eu apoio ali, pressiono, venho subindo a massa, fecho para evitar qualquer entrada de ar entre a bola e a massa e continuo com a palma da mão subindo essa massa, tá? Depois da bolinha toda encapada, eu tiro todas as marcações, apoio na palma da mão e achato um pouquinho a parte que é só massa, tá? E aliso novamente. Agora, para encaixar o corpinho, né, na tampa do nosso pote, eu vou pegar um boleador, pode ser um rolinho também, e vou abrir uma cavidade. E vou usar a cola instantânea, tá? Para colar aqui o corpinho na tampa do nosso pote. Eu vou pegar duas bolinhas de 15 centímetros, tá? Vou fazer um rolinho afinando um dos lados. Meço e comparo para ver se tá igual. Eu faço umas marcações com a gravatinha e deixo a parte mais larga retinha, tá? E marco ali na pontinha também, como se fosse um punho. Venho com uma esteca de ponta, tá? Para abrir um pouco a manga desse casaco, ó. É só colocar ali, girar e depois você gira na palma da mão para ficar maior. Eu abri aqui mais um pedacinho de massa, tá? Da mesma cor da tampa. E tô cortando os pedacinhos, não precisa ser quadrado certinho, tá? Que é pra fazer alguns retalhos. Eu venho com uma estequinha de ponta, tá? Marcando ali o meio como se fosse uma costura. Se você tiver a carretilha, você pode usar, tá bom? E depois é só posicionar esses retalhos de massa no corpinho do espantalho. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Nas mangas. E vai fazer a mesma marcação de costurinha, tá? Em todos os retalhos que você colocou. Para as mãos, a gente vai fazer duas bolinhas de 3 gramas cada, tá? Vamos fazer duas coxinhas, achatar levemente, girar a parte mais fina da coxinha entre os dedos para fazer o encaixe na manga. E vai vir com a faquinha e cortar o dedinho, tá?
É uma mão fofinha que a gente vai fazer. Você só tem que tomar cuidado para fazer um dedinho para cada lado, né? Agora eu venho com um pedacinho de fio encerado, tá? Que eu passei na cola branca. E vou espetar até que ele chegue na bolinha de estrutura, tá? Do corpo. Eu passo ali pela massa até sentir a bolinha. Agora eu venho com palito de dente na manga, tá? Pra depois não forçar muito lá no fio encerado. Passo cola no fio encerado todo. E é só encaixar. Eu deixei as duas mãozinhas viradas pra fora, tá? Mas isso é opcional. Pro rostinho eu tô usando 35 gramas de massa, faço uma bolinha e achato com a palma da mão. Depois de achatar, eu aliso bem. Esses olhinhos que eu estou usando são olhinhos Monicartes 248M, tá? E esses não são resinados, esses são adesivos, tá? São adesivos de vinil. E depois de você aplicar, você vem com o pincel modelador passando ali por cima do olhinho, nos cantinhos, para ajudar a pressionar, a colar, ficar bem certinho. Depois, quando a massa encolher, esses olhinhos não soltarem. Eu peguei um pedacinho de massa marrom, tá? Faço uma coxinha, achato, vou marcar o meio com a gravatinha para fazer um coração, para fazer o nariz do nosso espantalho. Agora eu tô furando aqui a cabecinha, tá? Com palito, o palito tá seco. Eu já coloquei a fibra de vidro no corpinho e encontrei a bola de isopor, tá? Passei cola branca e vou posicionar aqui, eu quis posicionar assim, de ladinho. Pra fazer o cabelo, tá? Eu fiz várias bolinhas de massa na cor amarela. Não pesei, tá? Fui fazendo, comparando ali uma a uma. E agora eu vou pegar cada bolinha dessa e com o meu dedo mínimo, eu vou fazer esse movimento de vai e vem no meio da bolinha, ó, pra dividir. Vai ficar como se fossem duas coxinhas, tá? Depois de fazer isso, eu venho passando cola, tá? Atrás da cabeça. E é só vir posicionando, tá? Eu dou uma achatadinha. Com o dedo mesmo. Ou se você tiver um alisador também, bacana. Dobro, tá? E vou encaixar. Aí você vem montando aonde você sentir necessidade de colocar mais cabelinho. Fica a critério. Um cabelo mais cheio, um cabelo mais ralinho, né? Você que decide. Quando chega em cima, eu começo a colocar essas coxinhas viradas pra frente, tá? Pra ficar como se fosse uma franjinha. Então eu faço o mesmo processo e depois vou colocando elas pra frente ali, preenchendo, né, todos os espaços, tá? Eu já acabei, tá, de montar todo o meu cabelinho e eu fiz duas bolinhas de massa vermelha, tá? E eu pressiono o boleador no meio dessa massinha, que é pra fazer o botão. Depois de colado na roupa, eu venho com pincel modelador ou uma estequinha de ponta e vou fazer dois buraquinhos, ó. Como se fosse um botão mesmo de roupa. Desse jeito. Para fazer a pipoca, eu faço várias bolinhas brancas. Seguro uma na mão e venho colando as outras ali. Eu colei 4 em volta, tá? Eu venho com um boleador pequeno e vou empurrando o cantinho de cada bola para a bola do meio. Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. E depois arrumo ali o meiozinho dela, tá? Vou mostrar novamente. Tá? Você segura uma bolinha de massa na mão, coloca 3 ou 4 em volta e vem com o boleador fazendo essa marcação. Eu já tinha feito algumas pipocas aqui. E agora você vem espalhando cola branca, tá? Nos lugares da tampa que você vai querer colocar. E é só você ir colando de acordo com o seu gosto. Depois que você colou, você pode vir com o boleador ou com a estequinha bem no meio da pipoca e dar uma pressionada, tá? Que isso vai ajudar a prender a pipoca na tampa. Eu já colei todas as minhas pipocas, tá? E coloquei uma em cada mão também do espantalho. Usando a cola instantânea, tá? Eu fiz um espaço ali no cabelinho pra colocar um lacinho, pra dar mais um charme. Como de costume, eu tô usando um pincel macio e giz pastel pra dar uma corzinha na bochecha. Pra fazer a famosa casquinha da pipoca, né? Eu tô usando a tinta Siena Naturalmente e um palito de dente com algodão na ponta, tá? Eu passo na tinta, desgasto um pouco e passo lá no miolinho mesmo da pipoca. E depois, por cima, eu faço a mesma coisa, só que com a tinta laranja, tá?
Eu tô usando uma tinta rosa e um pincel bem fininho, tá? A tinta diluída. E vou passar em todos os lugares que eu fiz aquela marcação com a esteca. E agora com o pincel fininho também, menor, eu vou fazer a boquinha, tá? E eu quis fazer umas ondinhas assim, ó. Vai ficar bem bacana. Tô usando a mesma tinta preta, tá? Pra fazer os cílios. Com a tinta branca, eu tô fazendo a linha do botão e fiz uma marquinha no nariz e 3 pintinhas em cada bochecha, tá? Tô usando a tinta marrom, tá? Pra fazer um detalhe aqui, ó, em todos os veios da madeira, da cerquinha, né? Sempre diluo a tinta, tá? Sempre com pincel fino e é só passar onde você fez as marcações. Bom, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá? É que quando você estiver fazendo o seu pote, na hora de decidir a direção que você vai colocar, aqui no caso o espantalho, ou qualquer outra peça que você vai colocar em cima, que tem a frente, você tem que experimentar a tampa, tá? Marcar a frente do pote, pra depois então direcionar, pra ficar tudo certinho. E esse é o resultado da nossa peça, tá? O resultado do nosso trabalho. Eu tô super satisfeita, espero que vocês tenham gostado. Para você que ainda não é inscrito no canal, você já sabe, clica aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho de notificação, tá? Para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Um super beijo para vocês, até o próximo passo a passo e tchau, tchau!